Olá, gente, boa tarde. Hoje, dia 8 de abril, quarta-feira, aula de português. E hoje, em nossa aula, vamos voltar a utilizar o nosso livro paradidático Pequenas Confissões. Como eu já falei anteriormente, o livro ele é uma autobiografia onde a autora conta histórias vivenciadas em sua infância. E ela conta de modo muito sensível e criativo. Porém, ao ler a história, a narrativa que ela fez, nós podemos afirmar que o texto ele é escrito de forma objetiva e organizada. Mas por que a autora escreve dessa forma? Por quê, gente? Porque ela utiliza os sinais de pontuação para expressar com clareza as suas ideias. E é sobre esse tema que estaremos relembrando hoje, os sinais de pontuação. Esse assunto está no livro de vocês, tá? No livro didático de vocês de português, a partir da página 31. A tia já trabalhou com vocês em sala sobre esse tema, E hoje nós vamos relembrar tudo isso novamente, ok? Então, para começo de conversa, o que são os sinais de pontuação, Como eles são utilizados? Os sinais de pontuação, eles são usados para organizar melhor as ideias que estão sendo expressas e também para dar entonação às frases, ok? Então, os sinais de pontuação, eles são usados com diferentes funções dentro do texto. Cada um, são vários, e cada um tem a sua função exata, Então, vamos lá. O ponto final. O ponto final, ele é usado para indicar o fim de uma ideia. A vírgula, e a vírgula, como é utilizado? O que ela indica? A vírgula, ela indica uma pequena pausa na leitura, Aquela descansadinha que a gente dá, e é usada nas datas, nos endereços, nas sequências e na separação de explicações, Aquela enumeração que a gente faz. E o ponto e vírgula? O ponto e vírgula, ele também indica uma pausa, só que a pausa dele é maior do que a da vírgula, tá? E ele é usado para organizar itens enumerativos. E o ponto de exclamação? Como que ele é utilizado? O ponto de exclamação, ele indica no texto uma admiração, uma surpresa, uma alegria ou então um susto, ok? O ponto de interrogação, como que ele é usado? Ele é usado para indicar uma pergunta. E os dois pontos? Os dois pontos é usado para indicar que alguém vai falar ou dar uma explicação, ou indica também uma enumeração em alguns casos, tá? E o travessão? Quando que a gente usa o travessão? O travessão é usado antes da fala de alguém. Quando alguém vai falar, aparece lá o travessão, E as reticências? Aqueles 3 pontinhos juntinhos, quando é utilizado, elas são usadas para indicar a interrupção de uma fala ou então de um pensamento, tá? Esses são os sinais de pontuação que acabamos de recordar, mas que também tem no livro de vocês e vocês vão relembrar a partir do momento que vocês fizerem a leitura do texto informativo, ok? Hoje também nós iremos relembrar um outro assunto chamado dígrafos. Mas tia, o que é dígrafos? Já esqueceram? Não, Mas a tia vai relembrar, vai ajudar vocês a relembrar. Vamos lá. Dígrafo é o encontro de duas consoantes com um único som. Exemplo, chuva, folha. Quando eu falo essas palavras, chuva
é escrito com CH, né? E faz apenas um som quando eu faço a pronúncia. Chuva. Então, eu digo que aí existe um dígrafo, porque quando eu falo, só sai um som, um único som. E quando eu escrevo, eu percebo que é um encontro de duas consoantes. Por isso, eu digo que isso é um dígrafo, porque eu escrevo com duas consoantes, mas produzo apenas um som quando falo. Então, isso é um dígrafo, ok? Tudo bem? Então, vamos continuar. Só que os dígrafos, eles podem ser classificados de duas formas. Como dígrafo consonantal ou como dígrafo vocálico. Nossa, tia, agora embolou. Não embolou. É tudo muito fácil. Preste atenção. Dígrafo consonantal é a mesma teoria, a mesma coisa que o dígrafo que a tia acabou de explicar. Preste atenção. Dígrafo consonantal são duas consoantes juntas em uma palavra que produz um som só. Exemplo: rainha. NH quando eu escrevo, mas quando eu falo, quando eu pronuncio a palavra, eu falo nha, uma vez só. É um dígrafo consonantal, porque tem duas consoantes aí. Quando eu falo garrafa, garrafa é escrito com dois R's, mas quando eu vou pronunciar, eu falo garrafa. Não, eu falo garrafa, só sai um som. Mas quando eu vou escrever a palavra, eu utilizo dois R's. Então, eu digo que aí tem um encontro consonantal. Por isso, aí tem um encontro de consoantes, não vamos misturar. Um encontro de consoantes, de letras. Ou seja, tem um único som, eu digo que é um dígrafo, tá? Quando tem um único som. É diferente do encontro consonantal. Encontro consonantal, quando eu vou pronunciar, é o encontro de duas consoantes, mas quando eu vou pronunciar, eu falo os dois. Por exemplo, quando eu falo planta, planta. Quando eu falo, sai o som dos dois. Planta. Flor, flor. Sai o som dos dois, do F e do L. Agora, isso é um encontro consonantal, porque eu pronuncio as duas letrinhas quando eu falo flor. Dígrafo não. O dígrafo, quando eu vou falar, eu faço um som só. Ó, garrafa. Flor, garrafa. Um som só. Então, quando sai um som só e eu sei que a palavra é escrita com duas consoantes, eu digo que ela é um dígrafo, tá? Deu para entender? Ok. Agora, o dígrafo vocálico. O dígrafo vocálico ocorre quando o M ou o N aparecem em uma sílaba acompanhadas de uma vogal. E aí eles fazem um som nasal de em, in, on, Por exemplo, quando eu falo tampa, som nasal, ó, o tampa. Se você botar a mão no seu narizinho até treme, ó. Tampa, né? Lente, tinta. Bota a mão aí e fala. Sombra. A gente diz que isso é um som nasal, né? E esse é um encontro vocálico, tá? Vocês agora têm algumas atividades propostas para fazer, para a gente estar relembrando melhor tudo isso, ok? Façam tudo com calma, com cuidado. O textinho informativo está no livro e está no caderno também. Vocês vão fazer tudo com calma, com tranquilidade. E qualquer coisa, surgindo alguma dúvida, é só chamar a tia lá no privado, tá bom? Eu estou lá, é só me chamar. Tchau, tchau e até mais.